Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes do Brasil. Você sabe o que é macumba? Aquele senhor é macumbeiro. Já me lançaram uma macumba. Hoje nós vamos falar da macumba. Muitas pessoas acham que essa palavra é um sentido pejorativo e vamos fazer um paralelo, como sempre, como acontece a macumba aqui na África, em Moçambique. É isso que nós queremos trazer para vocês. Até a minha senhora que está com dúvidas, não sabe, acha que macumbeiro é aquele que, pá, vocês vão se surpreender com o que é macumba realmente. Para quem sabe o que é macumba, o que é macumbeiro, nessa hora já sabe exatamente o que estou a falar. Muito obrigado por vocês que têm comentado nos vídeos, têm feito parte desta família. Neste momento vou me apresentar. Meu nome é Roberto Isaías e estou ao lado da minha senhora, que vai se apresentar. Senhora, se apresente, por favor. Olá pessoal, como é que estão aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não estou muito bem, mas já estou aqui. Vamos fazer isso. Essa gripezinha está a atrapalhar, né? Está-me a atrapalhar um bocadinho, só um bocadinho, mas vai ficar tudo bem. Não acredito, não há dúvidas quanto a isso, vais melhorar. Sabes o que é macumba? Na verdade, eu acho que macumba é feitiço, não sei. Exatamente. Muitos acham que macumba é feitiço. Nós também vamos aqui, mas vai se surpreender com a definição da macumba e o que é macumba. Vocês também vão se surpreender muito. Então, também vamos conversar um pouco da perspectiva de macumba aqui na África. Sim. Claro que nós não usamos essa palavra aqui em Moçambique em específico. Vamos dizer quais são as palavras que são usadas no linguajar moçambicano. Não é feitiço, é culoia, né? Seria dessa forma. Não, mas ok, vamos discutir depois. Esse culoia, vocês vão entender o contexto. Mas não tem nada a ver com macumbeiro. Mas naquilo que nós pensamos sobre macumba, o culoia, que é enfeitiçar, ser alguém que lança pragas ou etc. Vamos explicar um pouco mais à frente. Encaixa-se naquela definição que você imagina de macumba. Mas não é essa definição que muitos esperam. Já estou a fazer muito suspense aqui. Vamos começar logo com esse vídeo. E vamos entender o que é macumba e vamos conversando ao longo do vídeo. Ter ouvido alguém chamar um bandista? Macumba, está relacionado com Umbanda aí? Espera, sim. Parece que está relacionado a Umbanda e o Candomblé. Mas vamos continuar aqui. Nós já tivemos um vídeo de maior sucesso aqui no canal, fala exatamente do Candomblé e do Umbanda numa perspectiva africana, e nós falamos como é que funciona aqui na África. Se você não viu, são poucos vídeos. É só ir aí no canal que tem esse vídeo. Vamos continuar aqui para entender o que é. Ou um candomblessista de macumbeiro. Mas, afinal, o que é macumba? Bom, não se conhece bem a origem dessa palavra, nem uma provável tradução. A única coisa que sabem é que essa pronúncia vem das culturas banto. Macumba é... E cultura banto, só para lembrar, o povo moçambicano é originário do povo banto. Então, quer dizer que nós temos sangue banto, teoricamente. Aliás, praticamente, não teoricamente, porque Moçambique foi povoado pelo povo banto, né, de origem banto. Então, Moçambique, essa questão da macumba, então quer dizer que também é uma parte de Moçambique que está abrangido com essa questão da macumba. É simplesmente o nome de um instrumento musical de percussão, um tambor, que era utilizado em cultos afro-religiosos no Rio de Janeiro. A pessoa que tocava macumba era chamada de macumbeiro. Percebeste? Então quer dizer que macumba não é isso que tu imaginavas. Na verdade, macumba é um instrumento musical. Eu não imaginava isso. Então quem toca macumba é macumbeiro. Percebe? Essa. Percebeste? Sabe, minha mãe, ela diz que quando ela era muito nova, ela congregou a igreja Mazione. Congregou Mazione e ela tocava aquele batuque ali. Então ela era uma macumbeira. Então ela era macumbeira. Ok, tá bom. Sim, lembrando que nós temos que aqui, falamos da igreja Zione no vídeo, falamos de Umbanda em Candomblé, nós temos que a igreja Mazione é a religião daqui de Moçambique, né? É a igreja mais bem estruturada. Claro que existem outras igrejas, ou outras religiões, melhor dizendo, igrejas de força do hábito de matriz africana. Tanto que aqui nós temos que até há um preconceito com pessoas que tocam batuques, com os macumbeiros. Porque aqui, basta um lugar estar ali a tocar batuques, é porque há espíritos maus, porque querem invocar antepassados, etc. Então aqui o tambor é muito usado nessas igrejas de matrizes africanas, tanto que não se usa essa tecnologia de microfones, não, e etc. Não.
é mesmo ali no batuque, tucurucutuco. Tanto que em igrejas que vêm de fora, né, e chegaram aqui em Moçambique, é proibido em alguns lugares usar tambores, porque associam essa questão da macumba, desse tambor, né, como pessoas que querem invocar espíritos, não vão confundir a nossa igreja, percebe? Outra coisa que é interessante. Fala um pouco. A igreja Zione costumam o tambor, costumam tocar, o tambor está aí no meio, né? Alguém está tocando e a pessoa já ao redor, né? Ao redor, assim, e dançam a girar, a rolar, assim. Então, geralmente em outras igrejas, as pessoas não têm preconceito com isso. Quando você dança a girar, assim, sei lá, dizem que você é Mazione. Então você tem um pouco desse preconceito. Por isso que em outras igrejas, quando param, preferem parar tipo em linha reta, sim, porque ao redor, quando fazem uma roda, remete a essa questão dos Maziones. Nós falamos dos Maziones, é como se fossem as pessoas que praticam a religião candomblé e umbanda aí no Brasil, sendo que a Mazione daqui, né, é mais próxima do umbanda, como nós falamos anteriormente, porque tem uma questão mais religiosa, claro que tem questões religiosas parecidas com essas da África, mas também envolve mais a Bíblia, acreditam num único Deus e etc, etc. Apesar de invocarem os antepassados, falarem com os antepassados, mas eles acreditam em Deus, e eles acreditam que tudo que eles têm poder de fazer aquilo porque Deus permite. E outra coisa também, essa questão espiritual, lá não há essa questão de qualquer pessoa que manifesta um espírito tem um demônio, não. E lá eles entendem o que aquele espírito quer, percebe? A pessoa é uma pessoa que a vida não está a andar, não sei o quê. Então, chegam ali, entendem, percebem qual é a ideia. Será que o que o espírito quer desta pessoa? Então, chamam aquele espírito. Então, consoante o que o espírito quer para a vida desta pessoa, a pessoa tem que seguir aquilo. É como se você fosse, por exemplo, alguém tem a sua alma no seu corpo, mas tem uma outra pessoa, um outro espírito que está na sua vida. Para além de viver a tua vida, você deve viver o propósito daquele espírito. É exatamente isso. É exatamente isso então, que aquele acontece. espírito tem um determinado propósito, é um espírito de cura, alguém que cura. Então, você deve ajudar as outras pessoas, curar as outras pessoas. E não deve cobrar, porque geralmente o espírito de assim não cobra esse dinheiro. Uma pessoa que cura de verdade, um curandeiro mesmo de verdade, às vezes nem cobra nada. Mas agora com o capitalismo, com o charlatanismo... É verdade, charlatões, sim, mas a princípio de todas as coisas, a princípio dessa religião, não se cobra nada, absolutamente nada. Por quê? Porque eles acreditam que aquilo é um dom que foi dado por Deus. E se é um dom que foi dado por Deus, você não pode cobrar nada. Algo que você foi dado gratuitamente, você não pode cobrar. Tá a ver? Então, agora existe mais ou menos essas coisas. As pessoas querem dinheiro, mas a princípio não se cobra nada. Sim, tanto que, por exemplo, se vocês olharem para infraestruturas, um dia eu até estou a pensar em se eu chegar a aproximar numa igreja Mazione para poder explicar melhor, visitarmos uma igreja e percebemos bem. Lá não há essa questão de que existe nas igrejas, temos que comprar aquilo, luxo. Não, o objetivo não é luxo. O objetivo principal é bem-estar espiritual. Mas o que acontece? Aqui também existe muito esse preconceito que tem no Brasil, de que pessoas que estão na Umbanda, estão no Candomblé, são pessoas que são diretamente ligadas ao diabo, porque tem demônios. Exatamente assim. Aqui, com a chegada das igrejas protestantes, também chegou esse pensamento de que as pessoas que estão nessas religiões, que tocam macumba, são pessoas que querem invocar espíritos, pessoas endemoniadas, então nós temos que trazer demônio. Quantas vezes aquele espírito que está sobre a pessoa simplesmente quer que a pessoa viva de uma determinada forma. Então, é como se você tivesse uma doença, você é hipertenso. Então, você não deve comer sal, etc. E você vai ignorando aquilo por muito tempo, aquilo vai te fazendo mal. Então, quando você procura a cura, eles dizem, faça isso e isso, a tua vida começa a andar. Não, porque existem pessoas que eu vi depoimentos de pessoas aí no Brasil que disseram, eu posso ir para o Candomblé, me aceitaram, por exemplo, eu sou gay, eu sou uma pessoa que tem um espírito de uma mulher, por exemplo. E aqui acontece isso, a pessoa trabalha, vive como mulher na hora de curar, mas na hora em que está ali, vive como uma pessoa do sexo masculino normalmente, percebem? Então é mais ou menos essa filosofia. Logo, o culto se autodenominou macumba, assim como uma dança e prática como as oferendas.
Em geral, eram os cultos de origem africana banto, que incluíam rituais realizados nas encruzilhadas e que sempre deixavam suas oferendas, entregas e despachos. Diziam os estudiosos que o macumbeiro costumava dizer: "Vamos à encruza tocar macumba", e que ali na encruzilhada, durante a noite, era realizado o ritual de canto, dança e incorporação. Justamente por esse religioso ir sempre a esse culto nas encruzilhadas, as pessoas costumavam chamar então este religioso de macumbeiro. E essa forma pejorativa acabou sendo popularizada com a palavra macumba. Essa questão de encruzilhadas, lembra? Aqui em Moçambique, quando, por exemplo, temos uma estrada em que acontecem vários acidentes, por exemplo, num determinado mês, porque esse fenômeno acontece. De repente, vocês aí chamam de BR3, BR4, né? Vamos lá supor que numa BR, que nós chamamos de N4, Estrada Nacional, N4, né? Estrada Nacional número 4, Estrada Nacional número 1. Então aqui, por exemplo, num determinado troço dessa estrada acontecem muitos acidentes. Então ali dizem que é um espírito que está insatisfeito naquele troço da estrada. Então como é que nós podemos fazer com que esse espírito fique satisfeito? Fazendo sacrifícios, tocando tambores. Então essa é exatamente isso que está a ser relatado aqui, das encruzilhadas. Não é isso? Em que, mesmo nas escolas, tu estudaste numa escola em que teve essa situação de desmaios, em que alunas desmaiavam. Eu vivi isso diariamente. Eu via colegas já caírem e o diretor dizia que era anemia porque era anemia, e no final não era anemia. Quando descobriu-se que não era anemia, o que aconteceu? Nós estávamos a entoar o hino nacional. Então uma amiga, essa era minha amiga, porque nós vivíamos juntos na zona e estudávamos juntos nessa escola. Então essa menina começou a manifestar-se. Ela manifestou, e eu lembro que a avó dela, onde ela vivia, a avó era curandeira. Então ela manifestou-se. Mas como é que essa manifestação acontece? Tipo, sei lá, gritos, começaram a girar e tirar, sei lá, cabelos, não sei o quê. Começou a manifestar, empurrou todo mundo ali. E quando isso acontece, as outras meninas estão a desmaiar. Aí meninas desmaiavam. Eu até pensei que isso ia me apanhar, mas graças a Deus não aconteceu. Aquilo ela desmaiou. Aí de repente o que ela acontece? Tinha uma árvore de canhoeiro que estávamos bem ao lado onde estávamos a entoar o hino nacional. Ela correu, foi para ali, começou a cavar. Abriu cova, abriu. Tirou algumas coisas aí. Aí já mandaram todo mundo embora. Saímos a correr, então nós ficamos aí nas ruas, ela ia chorar, não sei o que, sei lá o que. Mandaram todo mundo embora. E daí eu descobri, aliás, isso aconteceu numa sexta. Então no sábado chamou-se Ametramo, que é a Associação dos Curandeiros de Moçambique. Aqui tem uma associação dos curandeiros, né? Então chama-se Ametramo, como se fosse uma associação dos médicos ou etc. É a mesma coisa. Chamou-se Ametramo e disseram médicos tradicionais. Exatamente. E disseram que ali tinha que a vovó Kissi, né? Que é o nome da escola, Kissi Mavota, é o nome da escola. Dizem que tem esse velho aí. Estava insatisfeito, que queria que pagassem pelo espaço ali, que construíram a escola, por aí vai. Lembro até que cortaram aquele canhoeiro ali, tiraram aquele canhoeiro, isso foi no sábado. Mataram animais, não sei o que, foi uma festa que aconteceu e depois desapareceu tudo. Acabou tudo. Não, tá vendo? É uma situação em que um espírito insatisfeito se manifestou na escola através desses desmaios. Exatamente, que acontecia. Muito no hino nacional. Lembro que estávamos a fazer ACPs. Uma colega levantou... As avaliações. Sim, avaliações. Uma colega levantou, começou aí desmaio, começaram a desmaiar. E sempre que acontece isso, você só consegue ouvir gritos. Alunos começaram a entrar em pânico. Isso aconteceu, nos acompanhou, não sei, acho que foi 1 semana, 2 semanas a nos acompanhar. E tudo só passou quando aquela moça manifestou-se e foi direto ali naquela árvore ali. Então precisava-se de macumbeiros para poder resolver esse problema. Sim, e chamaram a Metramo. Lembra até que convidaram os nossos pais para irem para lá, para irem comemorar, sim. Tiraram aquela árvore ali, mataram animais, sacrificaram animais ali. Lembro que eram bois, não sei o que, vacas por aí.
cozinharam ali, comeu-se, foi uma festa e tudo mais, e depois tudo passou. Então quer dizer que aquele espírito estava insatisfeito porque não havia se pago aquela escola. Então uma forma de manifestar a sua insatisfação foi essa questão. Então aqui nós estamos a perceber o seguinte, que o termo macumba que nós usávamos como termo pejorativo aí no Brasil, porque aqui em Moçambique não fala, aliás, trouxe para cá esse termo, macumba, então, macumba. Macumba é um ritual. Exatamente. Macumba é um instrumento. Quem toca esse instrumento é macumbeiro. macumbeiro. Só que esses macumbeiros ajudavam, por exemplo, nessa questão, por exemplo, que tu disseste, né? Chegaram ali, os macumbeiros começaram a resolver o problema. Nesse caso nós chamamos de curandeiros, nhangas. Nhangas é o termo certo, né? Chegaram ali, resolveram essa questão e passou. Percebe? Então, o espírito manifesta a sua insatisfação de várias formas. Porque, por isso que nós podemos ver aqui em Moçambique, por exemplo, pessoas deprimidas, pessoas não sei o que, levam-se essas pessoas para o curandeiro ou para os nhangas e dizem o seguinte, essa pessoa está assim porque precisa ter um propósito X. Se ela não cumprir esse propósito, vai continuar dessa forma, toda hora doente. Então, quer dizer, por isso que às vezes é importante levar a sério essa vida espiritual. Esse mundo espiritual. Se você conhece alguém que vive depressivo, que tem algum problema de transtorno, é muito importante. Pode não ser tipo religioso. Já entendi que lá no Brasil tem muito isso, né? Umbanda, candomblé. Esses rituais, se procurarem aconselhamento, podem encontrar algo relacionado com isso. Só que existe esse preconceito de que essa questão espiritual é uma questão que a pessoa, você está a procurar coisas do demônio, adivinhação, etc. Não tem nada a ver. Não é isso, né? Porque, claro, que existe essa vertente de as pessoas querem dinheiro, né? Que nós chamamos de kengar, né? Kengar, que é quando a pessoa vai buscar prosperidade nesses curandeiros. Isso tem um preço a se pagar. A pessoa está disposta a pagar um preço. O preço, às vezes, é muito pode entregar os seus filhos. Alguém da sua família. Se você quer enriquecer usando esse método aí, né? Você tem que sacrificar alguém. Não é sacrifício de animal, não. Isso não. Tem que ser alguém. Por quê? Porque você está a invocar um espírito que não é da tua família. Atenção, não é da tua família. Esse espírito vai te ajudar. Você vai ter que ganhar dinheiro. Então você vai ter que alimentar esse espírito. Então esse espírito você vai ter que dar a vida de alguém para que isso possa acontecer. E isso é um imposto, não é algo que vais dar uma vez. Tens que ciclicamente fazer um determinado tipo de sacrifício. Tem pessoas que fazem sacrifício de não tomar banho. Daqui em diante eu não vou tomar banho com água. Por exemplo, não posso entrar no mar. Então o curandeiro diz, a partir de agora você não pode entrar no mar. Mas só que temos que entender uma coisa. Nem todos os curandeiros aceitam esse tipo de coisas. Geralmente muitos charlatões estão associados a essa questão vou aumentar o teu membro, vou aumentar a tua bunda, vou aumentar os homens. Não, nem todos. Os curandeiros sérios são aqueles que resolvem problemas espirituais. Enquanto esses aí, ao invés de resolver um problema, te jogam um problema, mas no início você começa a ser próspero, a ganhar e a viver bem. Então, os curandeiros não. Os curandeiros são aqueles que chegam para resolver um problema espiritual. Não é? Estes macumbeiros que estão ali a tocar os batuques são extremamente necessários. Nós, por exemplo, no mês de dezembro, dizem que em Moçambique há muitos acidentes. E é verdade, o fluxo de acidentes aumenta. Então, se num determinado troço da estrada há acidentes, chamam-se os macumbeiros, os curandeiros, chegam ali, tocam batuques, sacrificam um boi para poder aquele espírito está ali. Invocam esses espíritos que estão aí para poderem falar e dizerem por que estão ali, o que estão a reivindicar. Exatamente, porque toda a terra que nós estamos aqui foi de alguém um dia. Dia, exatamente. Então, foi de alguém um dia. Então se invoca esse espírito aí e o espírito começa a falar. Atenção, essa pessoa aí, esse macumbeiro, esse que toca batuque, e como os curandeiros, eles se preparam antes, sabias? Se preparam espiritualmente, mentalmente, porque eles têm noção do que estão a tratar. Então, é como se você abdica da sua vida para exatamente tratar desse assunto e sair. Então é isso, vamos continuar aqui com o nosso vídeo para depois continuarmos com os comentários. Assim, então, as pessoas acabaram identificando esses religiosos como macumbeiro. O culto da macumba no Rio de Janeiro já não existe mais.
Porém, a predominância do nome acabou sendo passado para outros religiosos de outras culturas afro-religiosas, como o candomblé, por exemplo, e, mais tarde, para a Umbanda. Logo, hoje em dia, macumba não é religião, apenas um termo. E chamar alguém de macumbeiro não haveria problema algum para um umbandista em ser chamado de macumbeiro. Ele simplesmente iria dizer que não toca macumba e não pratica o ritual da macumba. No entanto, aqueles que nos chamam de macumbeiros, em sua maioria, não estão interessados em se informar. Quem nos chama de macumbeiro sabe que o termo é pejorativo. Poucos nos chamam dessa forma por desconhecer o que seja umbanda ou macumba. Lembram no início do vídeo quando eu falei, eu disse que vai se surpreender com a definição de macumba. No início está vendo? Então, quer dizer que você não entendia o que estava a se falar nessa visão de macumba, que nós estamos a falar de macumbeiros. Aqui nós ainda usamos o sistema da macumba em estradas, encruzilhadas e para resolver problemas, né? Batuques, curandeiros e etc. Mas quando você... Mesmo os maziones são chamados também para irem tratar esses assuntos, sim. São chamados, sim. Então, percebem isso. Então, quer dizer que antes você ouvia a palavra. Percebe como funciona essa questão do preconceito com algumas religiões de matrizes africanas ou com qualquer estilo de vida. Você não sabe o que é, mas ouviu dizer com alguém que isso é algo pejorativo. Né? Não, macumba. Era feitiço. Para nós, por exemplo, o macumba achava que me lançou uma macumba, quer dizer que lançou desgraça sobre a minha vida. Então, nós estamos a perceber que esse sistema da macumba é um sistema que até o próprio governo moçambicano reconhece. Percebem? Quando há problemas numa estrada, como eu falei anteriormente, o governo é que financia essas histórias de deslocação de curandeiro, esses bois, etc. Porque sabe muito bem que aquilo é um problema espiritual. Então quer dizer que o governo de Moçambique respeita essa questão da espiritualidade africana. Sim. E a maior parte das vezes, mesmo os pastores que reconhecem muito bem e mesmo os pastores que estão nessas igrejas vão para os curandeiros. É que os mais velhos acreditam na tradição, viveram a tradição. Nós, os mais novos, é que estamos a ignorar essa parte da tradição e somos nós que vamos sofrer. Mas os mais velhos acreditam e eles entendem que são coisas necessárias. São muito necessárias fazer esses rituais. Há pessoas, por exemplo, quando você inaugurou uma casa, sabias que antigamente, quando você inaugurou uma casa, você tinha que chamar alguém para vir, não sei, pachar, chamam de pachar, né? Sim, para você saber, a pessoa chega e te diz, invoca os espíritos daquela zona aqui, chega um novo membro nessa zona. Não é para vocês se assustarem nem fazerem mal com essa pessoa. Porque essa pessoa é nossa pessoa. Vamos respeitar, vamos viver com ele, conviver com ele, se apresentar espiritualmente para os donos daquela zona ali. Sabias que isso acontecia? Eu sabia. Então quer dizer que quando eu chego Mas agora numa já zona, ignora. agora só chegamos, construímos. Eu acho que acredito que aí Sim. no Brasil ninguém faz isso, né? Mesmo, acho que talvez os candomblecistas, os bandistas que estão aqui no canal podem nos explicar como é que acontece quando alguém chega numa nova residência, principalmente quando é um terreno novo, né? Olha lá, por exemplo, agora, o que acontece? Agora, uma pessoa quando é religiosa, vai à igreja, é cristã, chama um pastor. O pastor chega, lê a palavra, não sei o quê, tudo bem, faz sua oração e acabou. Agora já porque nós agora nós já não tratamos de assuntos de tradição, já não somos assim. Mas isso aí, a pessoa ignora, chega uma altura que percebe que aqui eu não posso fazer mais nada. Tenho que procurar a tradição. E vai lá e resolve a situação. Então chega, apresenta-se para as pessoas que mesmo estão lá. Os filhos. O que acontece agora? Os nossos filhos. Quando nascem. Antigamente era remédio tradicional, tinha que tomar raízes. Estás a ver? Mas agora as pessoas ignoram. Estás a ver? As pessoas ignoram e depois a criança começa a ter alguma deficiência, algum problema, não sei o que. E depois já dizem o que dizem. Não tomou remédio tradicional, não tomou remédio de lua, não sei o que. Quando a criança fica meio tonta, fica, sei lá. Geralmente os meninos, né, ficam mais doentes. É por conta de quê? Por conta desse remédio tradicional que as mães agora não costumam dar.
Uau, é uma questão de vivendo e aprendendo. Até eu, às vezes, que sou daqui, cresci só que num lado em que essa questão da tradição realmente mesmo não foi me ensinada, mas vou aprendendo aqui com, graças a Deus, a minha senhora. Não, eu cresci mesmo com tradição. É por isso que estás aqui comigo a conversar sobre macumba. A grande maioria nos chama de macumbeiro de forma mal intencionada e sabe que está agredindo verbalmente. O bem intencionado nunca quer agredir e sempre quer se informar para não cometer uma injustiça ou se passar por preconceituosos sem o ser. Então, não esqueçam, macumba é um instrumento musical de uma antiga religião carioca chamado macumba. Até o próximo vídeo. Axé! Axé! Axé. Não sei, coloca o que significa axé, nem sei o que significa axé. Então estamos a perceber que nós, pensando bem, nós conservamos essa questão da macumba. Pode ter outro nome aqui, né? Porque nós temos que existir vários. Chama-se xigubo. O batuque, o tambor, chama-se xigubo. Esse tambor que usa-se lá exatamente, xigubo, xigubo, né? sim. Então quer dizer que aqui chamamos de xigubo. Xigubo. Então quer dizer que o xigubo, que chamam lá de macumba, né? Que é feito de pele de... Cobrem com pele de animais. Não sei geralmente se já... de cabritos. Sim, geralmente cabrito. Pele de cabrito, né? Sim. Pele de cabrito. Aquela parte da base, o que é aquele? Não sei. Será que é madeira, tronco? Sim, tronco, aquela parte de baixo é madeira e por cima é pele de cabrito. Que até tem que aquecer, né? É interessante, tem que aquecer. Mas ainda existe muito preconceito quanto a essa questão aí. E uma das coisas que faz com que haja esse preconceito todo é essa questão das igrejas protestantes, né? Porque muitas das igrejas pregam aquela questão de que estão certos, então vem a minha igreja, está certa, etc. Porque na tua família acontece isso aí aqui. Acontece, sabe? Mas lembra da minha xará? Ela ia à igreja, a velha apostólica, né? Era cristã. Mas eles tinham problemas familiares. E a igreja, todas as igrejas que eles iam, eles não conseguiam resolver. E alguém informou a eles que vocês devem congregar a igreja Zion. Vocês devem ir a Zion, irem congregar, porque esses espíritos aí vai vos fazer sofrer. Lembro que minha avó passava muita dificuldade na vida dela. Eu lembro, eu convivi com ela nesse tempo de dificuldade. Eu vivia com eles. Tinha muita fome, trabalhavam, mas tinham muita fome, muita miséria. Daí, eles saíram, entraram na Zion. Começaram aí os rituais. Esses espíritos aí ficaram satisfeitos. Porque esses espíritos eram invocados e faziam aquilo que eles queriam. Não é tipo, você toda a vida, você abdica da tua vida para fazer só aquilo, não. Tem um momento da sua vida que você tem que fazer aquilo, tem que cumprir com as missões que aquele espírito quer. E só daí você faz a tua vida. E o que acontece? Começam a abrir-se portas. Você consegue comprar tua casa. Começa a ter uma vida melhor. Sei lá o que. É isso que acontece. Então, mas isso não é necessariamente um pacto. Aquilo que dizem que é... Não. Como é que chama no Brasil? É um pacto que a pessoa faz para poder ganhar prosperidade. Não. É que, espírito por exemplo, se havia alguma coisa que você não tinha saúde para trabalhar, você vai ter a saúde para trabalhar porque você está fazendo o que o espírito quer. Percebe? Não é uma questão de que eu te dou isso, você me dá aquilo. Não. E atenção, senão vão começar a levar as coisas de uma outra forma. Não é porque tem que matar, não. Conforme eu disse no vídeo anterior, é uma religião que cultiva muito a paz e amor, cuidar das pessoas, tratar pessoas doentes, pessoas que têm problemas espirituais. Aqui, as pessoas só não querem, só têm medo, porque eles têm preconceito. Eles só não vão para lá por ter preconceito. Mas quando você já está lá, você percebe que é um mundo, você se conecta com Deus, você faz a tua vida, você vive uma vida tranquila. Por quê? Porque você se conecta com Deus. Então, você quer dizer que nessa religião não ignora essa vida espiritual de fato? Né? Não se ignora. Não se ignora. Então, é isso, mas com a nossa geração, infelizmente, que não foi ensinada esse tipo de tradições, acaba se perdendo. Muito obrigado por estarem aqui. Mais um vídeo. Coloquem um tema específico. Eu decidi trazer esse tema da macumba porque o do candomblé e do umbanda fez muito sucesso. Mas coloquem sugestões aí abaixo para que nós possamos trazer vídeos que vocês gostam. Muito obrigado por fazer parte da família. Obrigado por assistirem. Muito obrigado. Esse microfone está sempre em cima. É para se escutar melhor. É que às vezes no vídeo já nem dá para escutar o som, então tem que colocar na boca. Mas é isso. Se cuidem.
Mandem, coloquem um like, por favor. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Tchau.